Fala, galera. Segue a última civilização da antiguidade que a gente vai ver. Lembrando que a antiguidade é dividida em duas etapas: a antiguidade oriental e a antiguidade clássica. Roma Antiga é a civilização que completa o nosso conteúdo de antiguidade clássica e finaliza um período extenso que a gente chama de história antiga, para a gente dar início a um novo conteúdo, um novo período da história da humanidade, que é o período medieval, beleza? Mas antes disso, é bom a gente lembrar que assim como acontece com Grécia, Roma, a gente sabe várias coisas. Devido à apropriação da indústria de cultura de massa, principalmente o cinema, de vincular vários filmes sobre esse período. Então, muitas coisas a gente sabe que são legados de Roma Antiga. Então, vamos começar por eles. A primeira coisa que vocês devem saber é que o maior legado romano para o mundo é a composição do direito, que através do direito romano a gente vai ter as bases modernas para a formação do que a gente conhece como direito. Boa parte do que eles fizeram na antiguidade ainda é realidade no mundo jurídico. Então, só para vocês perceberem, o direito romano eles dividiam em três etapas. A primeira etapa era destinada às famílias, que eles chamavam de direito privado. A segunda etapa era destinada às leis voltadas aos estrangeiros. Lembre-se, Roma começa como uma pequena vila e vai se expandindo territorialmente, militarmente, ocupando regiões. E essas regiões têm comunidades que vão ser inseridas na lógica romana, porém não são romanos. Então era necessário uma legislação para atender esse sujeito estrangeiro. E, por fim, o direito público, que são as leis dos cidadãos romanos, lembrando que, assim como acontecia em Grécia Antiga, a composição de cidadania romana, ela passou por uma série de reformas políticas e pressões sociais, vai se ter uma amplitude do conceito de cidadania para contemplar camadas populares. Ficou claro? Uma coisa interessante para a gente perceber o legado vivo de Roma Antiga no mundo jurídico hoje são os termos. Esses termos estão em latim, lembre-se, latim era a língua oficial de Roma Antiga, que estão inseridos em lógica jurídica nas legislações ocidentais. Então, habeas corpus, habeas data, uma série de expressões em latim que advêm do direito romano. Outro grande legado romano, e esse daqui todos nós conhecemos, é a língua. O latim é a base para muitas línguas ao redor do mundo. A gente tem línguas que a gente chama de línguas latinas, e aqui tem as principais, tem o francês, o castelhano, o catalão, o galego, o italiano e o português. Então percebam aqui a forma como, por exemplo, aparece a palavra povo nas suas determinações linguísticas diferentes. Porém, a base é a mesma, é o latim, que era a língua oficial romana. E aí a gente inclui o nosso português devido ao processo de colonização que o nosso território sofreu pelo Estado português. Isso é interessante porque a gente vê a presença de algumas palavras em latim em outras línguas que não é de matriz latina. Outra coisa muito importante é um legado romano que a gente usa e abusa, principalmente quando a gente fala de conteúdo de história, são os números romanos. Esses números romanos hoje a gente usa principalmente para denominar séculos. Então, quando a gente fala século 8, a gente põe século e 8, é a forma romana. Século 9, aí a gente usa a fórmula romana também, porque essa forma é a forma tradicional de você nomear os séculos usando os números romanos. Isso independente da base linguística do país. É um padrão meio que universal de nomear os séculos. A civilização romana, ela vai desenvolver uma série de construções arquitetônicas gigantescas que até hoje duram
as suas estruturas ainda estão presentes, não só no território da Itália, mas em várias outras regiões onde o Império Romano chegou. O aqueduto é a construção mais importante entre as construções romanas, porque exige um conhecimento técnico e um desenvolvimento de engenharia muito profundo, no qual foi possível isso aqui, ó, extrair água da fonte, deslocá-la, torná-la limpa e escoá-la através de canais cobertos para evitar qualquer tipo de contágio, até um tanque de distribuição das grandes cidades, como era a capital romana, para abastecer não só os templos, mas também as casas de banho, porque romanos, diferente do que vai acontecer na Europa medieval, tomavam banho. Tinham o costume ter banheiro público, que não era usado apenas para o número 1 ou número 2, um lugar de convívio. Não sei se vocês sabem, esse tipo de construção permitiu, por exemplo, que a água fosse usada até dentro do Coliseu. Então, existia a possibilidade de abastecer a base do Coliseu o suficiente para que houvesse peças teatrais sobre as grandes conquistas navais romanas. Isso foi possível graças ao deslocamento da água através dos aquedutos. Por isso que o aqueduto é a construção romana mais importante. Outra coisa importante é que o concreto romano é o mais gente, sério, o concreto romano é mais resistente que o concreto moderno. Você tem ideia do que é isso? O concreto de Roma, eles conseguiam fazer pontes de concreto em rios ou fazer portos de concreto. Por que isso era possível? Porque eles usavam sedimentos de vulcão. Quimicamente falando, isso vai dar uma impermeabilidade ao concreto, impedindo que a água penetre e o enfraqueça. Por isso que até hoje, depois de séculos, de milênios, as construções de concreto romana permanecem firmes e fortes. É claro, evidentemente, com alguns pontos de destruição. E, de acordo com estudos químicos do concreto romano, com o passar do tempo, em vez de se enfraquecer, o concreto romano se fortalece mais, beleza? Diferente dos egípcios, que fizeram grandes construções como as pirâmides, as construções romanas, elas tinham um propósito social muito forte. Eles achavam, por exemplo, um absurdo as pirâmides. Né? Na visão de um romano, as pirâmides eram um grande bloco desnecessário de pedra. Nada mais era que uma tumba. Não tinha uma prestação social. Agora, o Coliseu é um palco de teatro, não só de batalhas de gladiadores, mas batalhas navais eram reinterpretadas aí dentro. Por isso que a arquitetura romana é, sem dúvida, um dos maiores legados desse povo. Outra coisa importantíssima, quando a gente estava vendo a Antiguidade Oriental, a gente estava vendo o primeiro grande império da Antiguidade, que era o Império Persa. Foi o primeiro império a desenvolver uma rede de estradas importantes, porque o Império Persa vai ser o primeiro a conquistar um vasto território no mundo antigo conhecido. Então, era necessário que ligar essas regiões longínquas ao centro do poder persa. Os romanos vão aprender com os persas. Por quê? Lembre-se que são os romanos que vão invadir o território da Macedônia. O Império Macedônico dominou todo o mundo antigo conhecido. Eles invadem a Grécia e invadem todas as regiões que estavam sob domínio persa. Depois que Alexandre o Grande morre, o Império Macedônia é enfraquecido, dividido entre 3 generais. Isso favorece uma outra invasão, que é dos romanos. Então, os romanos estão invadindo um território que estava sob domínio macedônico, porém, boa base da formação desse território se deve
aos persas, porque os persas deixaram para legado da Macedônia e posteriormente para Roma as grandes estradas. Então Roma vai adaptar as grandes estradas persas para o seu território de domínio. Então isso aqui tudo de vermelho são estradas construídas por Roma. E todas elas vai levar onde? A Roma. Por isso que tem uma frase muito conhecida que diz: todas as estradas levam a Roma. E de fato levavam, porque essa é a ideia, você ter estradas para que essas estradas facilitem o trânsito das tropas romanas, mas também o tráfico das mercadorias. E isso vai ser importante para a edificação e a consolidação do Império Romano. Beleza? Outro grande legado romano, e a gente às vezes esquece, é o cristianismo enquanto religião. Presta atenção, gente. O cristianismo enquanto religião foi uma construção dentro do Império Romano. JC, outra ideia. Jesus Cristo, ele surgiu lá no território da Palestina, ele era judeu, ele pregava outra lógica de convivência entre os seres humanos, mas a formação do cristianismo não parte de Jesus Cristo, parte posteriormente à figura dele, através das pessoas que acreditam na palavra de Cristo, os cristãos. O cristianismo, por ser uma religião monoteísta, era contrário ao culto dos deuses romanos, porque Roma, assim como a maioria dos povos da antiguidade, era politeísta e tinham vários templos que eram templos de adoração dos seus deuses. Então, os cristãos, eles se recusavam esse tipo de culto religioso, até porque eles não acreditavam. Só que o que vai acontecer? Quando a gente chegar no Império, na parte do Império, vocês vão entender isso melhor. No início da formação do cristianismo, os cristãos vão ser perseguidos muito fortemente pelos imperadores romanos, porque era uma afronta. Só que lá no final do Império Romano, o cristianismo vai se tornar a religião do Estado. Então, aconteceu alguma coisa no meio de campo aqui que a gente tem que entender. O que vai levar o cristianismo de uma religião perseguida para uma religião do Estado mais forte da antiguidade, que a gente está falando de Roma Antiga. O que aconteceu aqui? É isso que a gente tem que entender. O cristianismo ganhou muitos adeptos, principalmente aonde? Na base da sociedade romana. Essa é uma das razões que os historiadores julgam ser importante na mudança de status do cristianismo. Muito bem. Diferente de Grécia, que era um território fraco em vales fluviais, Roma tem vários rios. Isso vai fornecer uma terra fértil para a produção agrícola. E os romanos vão fazer uma produção agrícola intensa e diversificada. A gente vai ter produção de cevada, uva, castanha, amora, vários tipos agrícolas que vai não só abastecer o mercado de consumo interno, mas também vai favorecer o comércio marítimo com os povos e as civilizações ao redor da Península Itálica, que é a Botinha, beleza? Outro aspecto importante é que na parte norte do território da Península Ibérica, a gente tem as montanhas alpinas, que é uma proteção natural que dificulta a invasão de povos estrangeiros à região. Isso vai dar um senso de proteção ao território de Roma e vai facilitar o seu desenvolvimento interno. Então, a primeira fase da história de Roma acontece com a ocupação da Bota e o desenvolvimento local. Só então depois que eles vão pensar em expandir seu território para além da Botinha. Beleza? Em aspectos históricos, a gente pode falar que os povos primitivos de Roma Antiga são os povos que a gente chama de italiotas, principalmente compostos por latinos, úmbrios, samitas e sabinos. Eles serão os responsáveis pela ocupação primitiva da Península Itálica.
Obviamente que posterior a essa primeira ocupação, por isso eles são os povos primitivos, a gente vai ter a invasão do povo de Cartago, essa região aqui ao norte do continente africano, que vai ocupar algumas regiões que posteriormente Roma vai entrar em conflito para obter a posse desses territórios. Também a gente vai ter, lembre-se que eu falei isso quando a gente falou sobre Grécia, os gregos, na sua segunda diáspora, ou seja, a sua tentativa de colonizar o oeste do mar Mediterrâneo, eles vão chegar na parte sul da Botinha, que eles vão denominar de Magna Grécia e ocupar essa região. Além desses dois povos, a gente vai ter o povo etrusco, que é importantíssimo, porque os povos etruscos vão fornecer um desenvolvimento industrial, arquitetônico e político à região da Botinha, que vai ser responsável pelo desenvolvimento local. E por fim, a gente vai ter uma invasão dos povos gauleses ao norte. Mesmo sendo uma região montanhosa de difícil acesso, eles conseguem invadir a região. Então, esses são os povos que ocuparam, invadiram, povoaram e que forneceram as bases necessárias para a construção de uma civilização que a gente vai chamar de civilização romana. Beleza? Como eu disse anteriormente, os povos etruscos serão importantíssimos para o desenvolvimento da Península Itálica. Por quê? Por ter poder bélico maior, eles vão conseguir povoar a região central da península, que é conhecida como a região do Lácio. E lá eles vão desenvolver um grande censo administrativo político baseado em cidades-estados, no qual vai ter uma figura monarca real como centro administrativo político. Então, assim, cada cidade tinha sua autonomia política, mas todos rendiam obediência a uma figura real que dominava e unificava essas cidades-estados num sistema de confederação. Outro grande legado deles para a Roma Antiga é a sua composição cultural. A gente tem a ideia de que os romanos só fizeram Ctrl-C e Ctrl-V dos gregos. É claro que a ocupação grega no sul da Itália, os gregos trouxeram o seu legado cultural junto e, evidentemente, foi apropriado pelos povos aqui habitados. Mas a formação arquitetônica, cultural romana não foi exclusivamente uma cópia dos gregos. A gente tem um legado cultural dos povos etruscos, como vocês podem ver nesse slide. A civilização etrusca ela foi muito importante para o desenvolvimento da Península Itálica, não apenas em aspectos artísticos, como vocês podem ver nesse slide e no slide anterior, mas também em aspectos técnicos de metalurgia, de saneamento e de construção de estradas, que vão ser importantes para a consolidação romana. Muito bem, Roma, que posteriormente vai se tornar o coração do Império Romano, ela nasceu como uma aldeia de pastores, de origem sabina e latina. Só que com a expansão da civilização etrusca na região da Península Itálica, essa região que antes era latina e sabina passou a ser mais uma região sob domínio etrusco, e isso vai permitir que uma pequena cidadezinha de pastores se torne uma cidade-estado forte, que posteriormente vai ser o coração do último grande império do mundo antigo. Se é para falar de cola, a maior cola que os romanos fizeram dos gregos foi na composição dos deuses. Então aqui a gente tem de um lado o panteão grego e do outro lado o romano. Você vê que o processo de assimilação muito forte. A composição religiosa romana é a maior prova da influência grega
no contexto romano. Isso não significa, novamente falando, isso não significa que os romanos não tiveram nada construído que seja deles. Pelo contrário, a gente viu que os legados romanos estão aí presentes até hoje. Criaram legados próprios, não só copiados de outros povos. Muito bem, todo povo tem a sua formação mitológica. A formação mitológica romana é muito massa. Por quê? Reza a lenda de que Roma surgiu a partir de dois irmãos. Esses irmãos eram filhos de um herói troiano, Enéas. Olha o nome do homem. Meu nome é Enéas. Para quem é das antigas, entendeu a referência. Que, sei lá por quê, porque mitologia não se explica, a gente conta e você acredita ou não se sabe a razão pela qual ele abandona os meninos dele e some no mundo. Não tem mãe, não tem nada para cuidar dessas crias. E aí o que acontece? Os bichinhos estão, tadinho, quase morrendo de fome. Rômulo e Remo, eles conseguem sobreviver graças ao auxílio de uma loba. Vai alimentá-los até que eles consigam sobreviver por conta própria. Eles dois são os fundadores de Roma, isso é a mitologia deles. Então, percebam, novamente enfatizo, que mito não tem base na realidade. É uma fantasia, né? Por isso que não faz sentido. Não sei se vocês sabem, a formação mitológica de Roma Antiga está ligada à formação da capital do Brasil. Que dia é o dia da inauguração de Brasília? Dia 21 de abril. E mitologicamente falando, em 753 a.C., Roma Antiga foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, dia 21 de abril. E aí o que vai acontecer? A embaixada italiana, para fazer uma homenagem a Brasília, fizeram uma réplica à loba amamentando Rômulo e Remo para que ficasse exposta na frente do Palácio de Poder de Brasília, que é o Palácio do Buriti. Aqui, irmãos e irmãs, é que tem a divisão política da história de Roma Antiga. Como aconteceu nos vídeos da Grécia Antiga, eu vou dividir o conteúdo conforme a divisão política de Roma. Então, a gente vai ter o quê? 3 vídeos. Primeiro vídeo tratando dos legados romanos, a base da formação de Roma, e o primeiro período da história política de Roma, que é a monarquia. Depois a gente vai ter um vídeo só sobre a república e depois um vídeo só sobre o Império e finalizamos, glória a Deus, a Antiguidade, beleza? Aqui a gente tem a linha do tempo dividindo esses períodos nas suas demarcações iniciais e finais. Então, o que demarca o início de Roma é a sua versão mitológica de fundação, né? Dia 21 de abril de 753 a.C. E vai terminar em 509 a.C., com a deposição do último rei que Roma teve. Depois a gente vai ter um período de república até 27 a.C., quando Otávio Augusto se autodeclara imperador e vai iniciar a fase de império no contexto romano, até a queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, quando Roma cai diante de várias invasões bárbaras, finaliza o contexto de antiguidade e inicia-se o período que a gente chama de período medieval no contexto europeu, porque o Império Romano do Oriente permaneceu existindo até o final da Idade Média, até meados do século XV. Depois eu falo dele. Essa é a divisão tradicional de Roma Antiga. Esse vídeo, especificamente, a gente vai ver a primeira divisão política no mundo romano. Foi a monarquia. Então vamos lá. Roma, ao todo, teve 7 monarcas, dos quais 2 eram de origem sabina, 2 latina e 3 etruscas. Lembra que eu falei para vocês que a civilização etrusca foi muito importante e, por ter
conquistadas regiões que estavam sob domínio latino e sabino, eles tiveram maior predominância na monarquia romana. Como é que era organizada a monarquia romana? O rei era eleito e ele exercia a função de forma vitalícia. Quem é que elegia o rei? A Assembleia. A figura do monarca tinha funções tanto políticas quanto funções religiosas e jurídicas. A única função que o rei não detinha é a função de legislar. O poder legislativo ele era dividido em duas esferas, o Senado e a Assembleia. O Senado era composto por anciões. Anciões, lembre-se, velho, patrícios. Patrícios é o nome da elite romana, ou seja, os detetores de terra. Lembre-se, terra é ter poder, terra é ter direito político. Então, os mais velhos da elite romana participavam do conselho que compõe o Senado. Eles aprovavam ou não as leis que eram criadas na Assembleia. Quem é que compõe a Assembleia? Os cidadãos em idade militar. Tinha uma dupla função importante. Eles iam escolher os reis e eles elaboram as leis. Só que eles não têm o poder de aprová-las. Só pode o Senado. Então, o Senado é que controla o poder legislativo, querendo ou não. Olha só que interessante, existia dentro do período da monarquia romana, vai passar a existir duas categorias de cidadão. A primeira categoria seriam os honestos. Quem eram os honestos? Eram os representantes da camada rica e média, ou seja, os patrícios. Quem são os humildes? São os representantes da camada popular. Olha só que loucura! Ser honesto significa ser pertencente a uma camada rica, os patrícios. Ser humilde é ser pertencente à camada popular, que eram os plebeus. Então, assim, a gente tem a divisão que vai demarcar a atuação desse cidadão dentro da monarquia romana. Lembre-se que o Senado ele é exclusivamente patrício, ou seja, era composto por cidadãos honestos, beleza? A monarquia ela vai cair através de um golpe iniciado pelo Senado. Os anciões patrícios vão perceber que quem detinha de fato o poder de controle, de administração de Roma não era o rei. O rei ele só existia de fachada, velho. Porque quem fazia as leis? Senado. Quem é que aprovava? Senado. Quem é que aconselhava o rei a tomar alguma decisão? Porque o rei não poderia tomar decisões sozinho. O Senado. Então, assim, eles vão percebendo que a figura do rei é desnecessária. Para que a gente tem rei? Por isso que eles vão encabeçar um golpe. Porque as funções que um rei executava poderiam ser executadas tanto pelo Senado quanto pela Assembleia. E é por isso que o Conselho dos Anciões vai ter apoio da Assembleia nesse golpe que vai finalizar o contexto de monarquia na Roma antiga. Com o fim da monarquia, quem é que se torna a instituição mais poderosa em Roma? O Senado consegue agregar muito mais funções e ter mais controle do mundo romano. O que é importante do período da monarquia romana? A divisão social. Lembre-se, monarquia romana é o contexto de concentração do desenvolvimento interno na Península Itálica, ou seja, na Botinha, a Romana Casa. A composição social era majoritariamente de indivíduos livres, o que vai diferenciar o seu poder político. Então, vamos a eles. Lá no topo da pirâmide social estão os patrícios. Quem eram os patrícios? A elite, que era detetora do maior poder, eles que fazem parte do Senado, eles que são os proprietários das grandes terras. Lembre-se, terra é poder. Então, esse povo acha que descende dos seus fundadores, né, mitológicos, que são Rômulo e Remo. Abaixo dos patrícios estão os plebeus. Quem eram os plebeus?
Eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários de terra, que não tinham possibilidade de casar com os patrícios, ou seja, patrício casa só entre patrício, e não poderiam exercer cargos públicos ou religiosos. Eram exercidos por quem? Patrícios. Eles tinham que o quê? Servir ao exército. Por isso que a composição do exército romano, em sua maioria, é plebeia. E isso vai demarcar uma tensão social, política muito importante no período da República, mas depois eu falo dela, beleza? Abaixo dos plebeus, a gente vai ter os clientes. Quem são os clientes? Raciocina aqui comigo. Por exemplo, eu devia dinheiro a um patrício, não tinha condição de pagar, e aí eu me submeti a um período de escravidão até sanar minha dívida. Sanei a minha dívida, estou livre da condição de escravo, só que eu não tenho para onde ir. Aí o que que o Patrício, gente fina, vai fazer? Que antes eu era escravo dele, agora eu vou passar a ser cliente. O Patrício permite que esse ex-escravo viva no seu território, viva na sua propriedade, e em troca, esse ex-escravo que agora é cliente passa a trabalhar na terra em troca de moradia. É isso. Aqui, gente, vou dar um spoiler violento, mas vou ter que dar. Aqui está a base para a formação muito posterior do feudalismo. Porque o que é o feudalismo? É um grande senhor de terra que vai ceder um certo espaço da sua terra para que pessoas, camponeses que não têm posse nenhuma, não têm aonde ir, possam viver nesse lugar sem atrapalhar a produção agrícola. Em troca, o camponês trabalha nas terras do senhor. Isso é feudalismo. Então, o princípio, digamos assim, a semente do feudalismo já se encontrava em Roma Antiga, através da criação de uma categoria social chamada cliente, beleza? Guarda isso. Por fim, na base da sociedade romana vai ter os escravos, que eram ou escravos de guerra ou escravos por dívidas, que faziam, obviamente, os trabalhos mais pesados dessa estrutura social, vai acender tensões entre patrícios e plebeus e o declínio do modo de produção escravista para a ascensão do modo de produção que posteriormente a gente vai chamar de feudalismo. Beleza? Esse foi o primeiro vídeo sobre Roma Antiga. Aprofundem os conteúdos abordados no vídeo. Qualquer dúvida, grita e até os próximos vídeos. Tchau!